Paz seja com todos. Sejam bem-vindos novamente ao canal Gospel Tech 316. Eu sou Alessandro Moraes e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Apocalipse. Na aula passada, nós demos o início no estudo do capítulo 6 do livro de Apocalipse. Foi a aula número 28. Então, no início do capítulo 6 de Apocalipse, nós vimos aí a abertura dos dois primeiros selos, né? Nós vimos que quem abre os selos é o Cordeiro, é o Cristo vencedor. E ao abrir o primeiro selo, fala sobre o cavaleiro do cavalo branco. E a gente viu que existem alguns significados, né? Mas o que a gente acredita ser o mais compreensível é que esse cavaleiro do cavalo branco é o próprio Jesus Cristo vencedor. E o segundo selo, quando é aberto, tem o cavaleiro do cavalo vermelho, e esse cavalo vermelho significa perseguição e guerra, né? Principalmente perseguição à igreja, perseguição aos cristãos. Se você perdeu a aula passada, vai lá na minha playlist. Aproveitando, você ainda não é inscrito aqui no canal Gospel Tech 316, clica ali em inscrever-se, né? Verifica aí se você está inscrito ou não. Se não tiver inscrito, se inscreva, né? Deixa o seu like no vídeo para a plataforma entender que o vídeo é um vídeo relevante e poder enviar para mais pessoas, ok, pessoal? Então, qualquer coisa, acessa a playlist do canal Gospel Tech 316. Lá você vai ter já outros estudos completos, mas tem lá estudo do Apocalipse. E você entrando no estudo do Apocalipse, vai ter todas as aulas gravadas, tá? Desde a aula número 1 até a aula número 28. E hoje é a aula número 29. Hoje nós vamos finalizar o capítulo 6 do livro do Apocalipse. Nós vamos estudar da abertura do terceiro selo até o sexto selo. Ok, pessoal? A lição de hoje é um pouco maior, então não quero aqui falar muito nessa introdução para não ficar muito longa a aula. Então vamos estar orando para a gente poder dar início à nossa aula. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, nós te louvamos, nós bendizemos o teu santo e poderoso nome, porque tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, tu és o Deus fiel, tu és o Deus que derrama sobre nós o teu perdão, tua graça, tua misericórdia. Tu és o Deus Criador de todas as coisas. E muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, ó Deus. Tua palavra que vem para nos instruir, tua palavra que vem para nos tirar do caminho errado, tua palavra, Senhor, que vem realmente para nos fazer crescer a cada dia mais e a cada dia mais confiar em Ti e ter intimidade contigo, Senhor. Que eu possa, Senhor, nos abençoar nessa aula de hoje, que eu possa realmente, com a Tua palavra, esclarecer para nós nossas dúvidas e que Teu Espírito Santo, Senhor, esteja presente em nossas vidas, em nossa alma, falando conosco a todo momento. Eu te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então, título da nossa aula de hoje, né? A aula número 29 do estudo do livro do Apocalipse, continua sendo a abertura dos sete selos, né? Então, nós estamos aí no capítulo 6 do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse na Bíblia é o último livro do Novo Testamento. Então, nós estamos aí no capítulo 6 e é do versículo 1 ao versículo 17, né? Hoje nós estamos na parte 2, porque a aula passada nós vimos aí até o versículo 4, que é o primeiro e o segundo selo, e hoje nós estaremos vendo aí a partir do terceiro selo, ok? Então vamos lá. O cavalo preto, uma figura da pobreza, da escassez e da fome, né? Tá aí nos versículos 5, versículo 6. E diz assim: Quando o cordeiro quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Venha. Então olhei, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi o que parecia uma voz no meio dos quatro seres viventes dizendo:
uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Né? Então, aqui o denário significa o seu salário por um dia de trabalho inteiro. Okay? Então, 1 dia de trabalho inteiro seu vai dar para comprar apenas 1 medida de trigo, 1 litro de trigo. Né? Então, esse cavalo preto representa o quê? Fome, pobreza, opressão e exploração. Fome e guerra, elas sempre vão andar juntas, né? Quando tem assim período de guerra, a fome vem também. Então, se a paz for tirada da terra, não poderá haver livremente comércio e nem negócios. É porque em épocas de guerra há concessões, há seções, há várias coisas que impedem aí o transporte dos combustíveis, de alimentos, né? E assim por diante. O mundo inteiro sofrerá tremendas agitações. Então, comer o pão pesado, ou seja, na balança, né? Você pesar o pão na balança, representa uma grande escassez. O historiador Adolf Buch falou isso. Então, há trigo, mas o preço está muito alto. Né? Quer dizer o quê? Que nessa época da abertura do terceiro selo, né? Quando vira o cavaleiro do cavalo preto, haverá comida no mundo, porém com muita escassez, pouca comida. E por isso se tornará muito caro você adquirir alguma coisa. Então, um homem, né, trabalhador, precisará trabalhar um dia inteiro, como eu falei, 1 denário, um dia inteiro para comprar um pouco de trigo, 1 litro de trigo. Então, normalmente, né, ele compraria, se tudo tivesse normal, 12 litros de trigo pelo mesmo preço. Mas as coisas os produtos vão estar tão escassos e tão caros que ele vai poder comprar somente um. Então, esse cavalo, né, cavalo preto, ele fala do empobrecimento da população. Só pode alimentar a família com cevada, ou seja, é o cereal dado aos animais. O racionamento leva o homem a gastar tudo o que ele ganha para poder se alimentar. Ele não vai ter dinheiro para comprar mais nada nessa vida, a não ser um pouco de alimento para não morrer de fome. Então, essa pobreza virá também pelo fato do quê? Dos cristãos, dos crentes, não fazer concessões. O que é fazer concessão? É não aceitar. Aqui a gente fala sobre a marca da besta, né? E a marca da besta na Bíblia, a gente pegar lá no capítulo 13 de Apocalipse, versículo 17, vai falar que quem não tiver a marca da besta não vai poder fazer comércio, ou seja, não vai poder nem comprar nada e nem vender nada. Então nós, hoje, né, identificamos, entendemos que a marca da besta, a gente vai falar mais sobre ela lá quando chegarmos no capítulo 13, mas só para dar uma adiantada aqui no assunto, a marca da besta, ela não é uma tatuagem 666, né? Ela não é um chip, somente o chip que vai ser implantado na palma da sua mão ou na fronte da sua testa. A gente entende que a marca da besta é todo o sistema, né? Não é só simplesmente uma coisa, mas é todo um sistema para controlar a humanidade. E se você realmente, né, não estiver dentro desse sistema, ou seja, se você, porque a gente crê e tudo indica que está caminhando realmente para ser implantado esse sistema, porque hoje nós ainda temos dinheiro circulando pelo mundo, dinheiro físico, nota, mas muito em breve, do jeito que as coisas estão indo, né, as coisas estão progredindo, a gente crê que o dinheiro em forma de papel, em forma de nota, como nós conhecemos hoje, ele vai acabar. Tudo vai virar moeda digital. Então, quem não tiver uma conta digital, quem não tiver, não sei, né? Hoje nós utilizamos o quê? Celular.
Então, se você tem o seu cartão, seu celular, você encosta seu celular e vai pagando as coisas nos diversos tipos de estabelecimento, ok? Mas mais para frente, eles vão modernizar ainda mais isso. Então, não vai ser mais o celular que vai ter seus dados ali do cartão para poder pagar as coisas. Eles vão sim desenvolver algum outro equipamento, talvez aí entre a parte desse chip, desse microchip, né? Para você simplesmente encostar sua mão e você fazer os pagamentos. Então, se não tiver mais dinheiro físico, papel, e você ser obrigado a pagar as coisas com esse chip implantado, devido ao sistema, a moeda digital, se você não tiver esse chip, você não vai estar no sistema. Se você não tiver no sistema, você não vai poder comprar e nem vender. Então, aqui que está o problema. Então, aqueles que conhecem a palavra de Deus, aqueles que creem realmente em tudo que está escrito na Bíblia e entendem, sabe que esse dia vai chegar. E quando chegar esse dia, nós temos que estar preparados para não aceitar. E se a gente não aceitar isso, a gente sabe também que nós iremos passar muitas dificuldades, tá? Mas faz parte. Deus está no controle de todas as coisas. Então, nós seremos cristãos fiéis, verdadeiros, nós preferiremos o quê? A morte, morrer, do que a apostasia, do que ir contra Cristo. Amém? Então, a fome, ela é um subproduto da concentração de riqueza e dos recursos, bem como da explosão populacional. Então, a gente entende que a fome geralmente se dá por dois motivos. Primeiro motivo, concentração de recursos e riquezas em poucas pessoas. E o outro motivo é explosão populacional, ou seja, o aumento muito grande da população no mundo. Hal Lindsey diz que para alcançar o primeiro bilhão de habitantes no mundo, primeiro bilhão, o homem levou desde o início dos tempos até o ano de 1850. 1850 para alcançar o primeiro bilhão de habitantes. Aí, depois de 1850 a 1930, ou seja, 80 anos depois, ele alcançou a marca de 2 bilhões. Então, duplicou em 80 anos a população. Aí, de 1930 a 1960, ou seja, depois de 30 anos, chegou a 3 bilhões. E levou apenas de 60 a 75, ou seja, 15 anos, para alcançar o quarto bilhão. Então você vê que vai diminuindo, vai precisando de menos anos para ir aumentando a população. Então você vê, de 75, que tinha 4 bilhões, para hoje, 2025, são 50 anos. Você vê que em 50 anos duplicou de 4 para 8 bilhões de habitantes. Né? Então hoje nós somos mais de 8 bilhões de habitantes no mundo. E a questão mais agravante, às vezes, não é nem essa da explosão populacional do crescimento, mas às vezes é a perversa e injusta distribuição das riquezas. Né? A riqueza, a maioria das riquezas deste mundo, do dinheiro desse mundo, está na mão de poucas pessoas. A gente chama daqueles que governam o mundo, né? Então a pobreza, ela não atinge a todos, tá? Então o azeite e o vinho, produtos que descrevem a vida, né, regada, não são danificados. É o que está no versículo que nós lemos. Então, aqueles que são realmente ricos, né, bilionários, trilionários, eles sempre sabem garantir a sua vida de luxo. Enquanto a população, a maioria da população passa fome. Então, eles têm suas fontes de abastecimento, não precisando abrir mão de nada. No mesmo mundo onde reina a fome, reina também o esbanjamento, o luxo, a desigualdade. Enquanto uns morrem de fome, outros morrem de abastança. A gente vê, né? Quantas vezes nesse ano, no ano passado, nós vimos aí, né, falar sobre os políticos que vão viajar para outros países
e lá come em restaurantes caríssimos. Isso é esbanjar o dinheiro, ok? Bom, então esse foi o cavalo, né? É o terceiro selo que foi aberto. É o cavaleiro do cavalo preto, que significa o quê? Fome, né? Falta de comida no mundo. E agora nós vamos ver o cavalo amarelo, né? Que é uma figura da morte. Versículos 7 e 8 diz assim: Quando o cordeiro quebrou o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Venha. Vi então, e eis um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno o estava seguindo. E lhes foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio dos animais selvagens da terra. Então, aqui, quando é aberto esse quarto selo, esse cavalo amarelo, o cavaleiro é a morte e o inferno vem atrás dele. Para matar a quarta parte da Terra, nós estamos falando que hoje nós temos aí mais de 8 bilhões de habitantes, a quarta parte da Terra seria 2 bilhões de pessoas. Então aqui está falando que quando abrir esse selo, 2 bilhões de pessoas vão morrer. É muitas pessoas. Vão morrer de que forma? Pela espada, né? Por guerras, pela fome, com a mortandade. Mortandade são pestes, são epidemias, são pandemias, são doenças, né? E por animais selvagens. Então, quando for aberto o quarto selo, vai morrer muita gente. A figura da morte e do inferno, elas são o quê? Pleonásticas, né? Pleonásticas é quando você repete a mesma coisa e dá o mesmo sentido à frase, certo? Então, representa o quê? Uma única realidade. Tanto a morte como o inferno representam uma única realidade. O Hades sempre vem atrás da morte. O Hades significa o inferno. A morte derruba e o Hades recolhe os mortos, né? Trabalham em conjunto. A morte derruba, mata a pessoa e o Hades vem e recolhe. A morte pede o corpo físico, enquanto o Hades, o inferno, reclama a alma do morto. Né? Então nós sabemos, nós entendemos que nós somos tricotomistas. O que é tricotomistas? Nós entendemos que nós temos o corpo, nossa alma e o espírito, ok? Então, quando nós morremos, o corpo físico é enterrado, é cremado e assim por diante. A morte física. Agora, a nossa alma, o Hades, reclama a alma do morto, ok? A morte e o Hades não podem fazer o que querem, eles estão debaixo de autoridade. Eles só atuam sob a permissão divina, somente sob a permissão de Deus, de Cristo. Então, o círculo de ação da morte e do Hades é limitado e seu território definido. Aqui, nesse caso, da abertura do quarto selo do cavalo amarelo, é definido o quê? Somente a quarta parte e nada mais. Né? Então, você vê que até para o Hades e para a morte levar alguém, tem que estar debaixo da autoridade divina, tem que ser autorizado. Então a morte usa 4 instrumentos para sacrificar suas vítimas. Nesse caso aqui do quarto selo. Quais são esses instrumentos? A espada. Aqui não é machaira, como nós vimos no selo, no segundo selo, do cavalo vermelho, né? Que é a perseguição aos cristãos, que é o cutelo, a machaira, aquela que é usada para sacrifício. Mas aqui a espada é ronfaia. Ronfaia é uma espada comprida usada na guerra. Okay? Então aqui trata-se da morte provocada pela guerra. Segundo instrumento, a fome. Então a fome ela é um subproduto da guerra. Por quê? Porque a guerra deixa cidades fechadas, cidades sitiadas. Não entra nenhum transporte de alimento ali naquela cidade. As pessoas começam a passar fome, morrer de fome. Outro instrumento da matança, pestilência ou mortandades, que são que as doenças.
as pragas, né? E geralmente essas doenças e pragas elas chegam onde há guerra, onde há fome, onde há pobreza, porque não tem mais o cuidado ali da higiene, né? Então chega essas coisas. E as bestas feras da terra despedaçam e devoram tudo o que encontram, ok? Então esses são os 4 instrumentos que Cristo vai liberar para ser usado pela morte, pelo Hades, para poder matar esse número de pessoas. É a 4ª parte da Terra, ou seja, aproximadamente 2 bilhões de pessoas. Haverá muita morte? Sim, haverá muita morte. O 5º selo, aí o 5º selo já fala de um clamor no céu, ok? Versículo 9, 10 e 11, diz assim: Quando o cordeiro quebrou o 5º selo, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: Até quando? Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca. Eles foi pedido que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. Então as almas dos que morreram pela sua fé, daqueles que estavam declarando a palavra de Deus e foram perseguidos e foram mortos pela fé cristã, é aqueles que estão agora aqui clamando, né? Com a abertura do 5º selo, então a gente muda o cenário, porque até o 4º selo nós estamos vendo o quê? As coisas que iam acontecer na terra: perseguição, fome, guerra, pestes, tudo significando o quê? Morte na terra. Agora, a partir desse 5º selo, nós vamos dar uma olhada o quê? No céu, o que está se passando no céu agora, com aquelas pessoas que já morreram. Então, agora a gente passa de ver a causa para o efeito. Essas pessoas foram mortas, né, que estão lá clamando no céu, mas ainda não ressuscitaram. Então, elas foram mortas e a matança prossegue na terra. As almas sobrevivem sem o corpo e são conscientes, tá? Então, essas almas que estão no céu, diante de Cristo, elas não têm mais o corpo físico, porque o corpo foi enterrado, o corpo foi cremado. Enfim, são só as almas que estão com Cristo. E elas estão conscientes, porque elas estão ali conversando com Cristo, ok? Então, a gente sabe que haverá um dia onde todas as almas terão seus corpos ressuscitados. Haverá novamente um corpo para nós, só que um corpo sem corrupção, um corpo sem pecado. Um novo corpo será nos dado para viver a vida eterna. Mas até chegar esse dia, as almas sem corpo estarão presentes diante do Senhor, estarão conscientes. Então, as almas, quando morrem, elas não estarão dormindo, mas estão no céu. E essa é a nossa convicção. Morrer, para nós, é estar com Cristo. É deixar o nosso corpo físico e habitar no céu com o Senhor. É entrar na posse do reino de Deus. Então, a morte não nos separa de Deus. A morte física não nos separa de Deus. Então, Deus não poupou essas pessoas que estão lá no céu do martírio, mas deu-lhes poder para morrerem por causa da palavra dele. Enquanto os falsos crentes, né, aqueles que se dizem cristãos e crentes, mas não são, enquanto esses vão apostatar, ou seja, vão contra a palavra de Deus, vão negar a Cristo, né, eles vão amar o que vai acontecer nesse presente século, eles vão adorar o anticristo, né, e vão apostatar diante da sedução do mundo, da perseguição do mundo, não querendo sofrer. Os fiéis, cristãos fiéis, eles selarão com seu próprio sangue o seu testemunho. E nós, cristãos fiéis, vamos preferir a morte
do que apostasia, do que negar a Cristo, negar a palavra de Deus. Então Jesus deixou bem claro isso no sermão profético, né? Em Mateus 24, que disse: então vos entregarão à tribulação e vos matarão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Né? Então, muitos mártires conhecidos e desconhecidos morrerão e ainda morrem por causa da sua fidelidade a Cristo e a sua palavra. A gente vê pelos missionários, queridos, que hoje estão, né, nesses países que não aceitam a Bíblia, países que não aceitam a palavra de Deus. Então, essas pessoas hoje, se elas são encontradas com a Bíblia na mão, elas são encontradas pregando a palavra de Deus, elas são mortas. Né? E essa morte ocorrerá muito mais conforme os anos vão se passando, conforme a palavra de Deus vai sendo perseguida. Quando o anticristo estiver no mundo, essa perseguição a Cristo, a palavra de Deus, será muito maior. Então, as almas dos fiéis que já estão no céu com Cristo, eles pedem não uma vingança pessoal, mas eles estão pedindo o quê? A vindicação da glória de Deus Santo. A pergunta deles lá, né, não é por quê, mas até quando? Né? Até quando, Senhor? Até quando o Senhor não vai vingar? Até quando o Senhor vai deixar esse pessoal aí na terra fazer o que eles querem? Né? Então, eles não perguntam se, mas até quando? Então, como conciliar essa pergunta, né, com o perdão que Cristo ofereceu aos seus algozes, né, aqueles que mataram Cristo na cruz? Ou até como conciliar com a atitude de Estevão, quando ele estava sendo apedrejado por aquelas pessoas, Estevão, né? Então, o clamor não pede vingança pessoal. Esse clamor do quinto selo não pede vingança pessoal, mas o quê? A vindicação da justiça divina. Lucas 18, 7 e 8 diz assim: será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Ou seja, a justiça será feita por Deus no tempo de Deus. Então, a justiça somos nós que fazemos e nem no momento que a gente deseja, mas é Deus que faz na hora certa, na hora dele. Então, esse é o clamor da igreja diante massacres das arenas, dos campos de concentração, das prisões, das câmaras de gás, dos fornos crematórios, né, por onde os judeus passaram. Então, não é o próprio grito de lamentação das pessoas que morreram, mas o lamento pela honra de Deus. As almas dos fiéis que estão lá no céu recebem o quê? Vestes brancas. E você receber uma veste branca representa retidão, representa santidade e alegria. Tá? Então, você estar no céu é uma bem-aventurança, é uma glorificação. Quando os réus, né, os presos, são condenados aqui na terra, geralmente eles são vestidos de preto. Agora, os fiéis que foram condenados na terra, vestidos de preto, não foram condenados no céu. Deus deu a eles o que? Vestes brancas. Agora no céu, eles estão absolvidos, estão justificados e são salvos. Então, enquanto o homem condena aqui na terra esses cristãos que vestem de preto e os matam, quando eles chegam no céu, eles são absolvidos, são justificados, são salvos, são vestidos de vestes brancas por Deus. Então, as almas dos fiéis estão descansando, não estão dormindo, mas estão descansando até chegar o dia em que se completará o número de mártires. Então, agora os crentes estão no céu, descansando das suas fadigas, ou seja, de todo o sofrimento que passaram aqui na terra. E lá no céu não tem mais dor, não tem pranto e nem luto. E o dia está determinado, o número está determinado.
E até que esse número não chegue, até que esse número de pessoas, essas almas, não tenha sido completada, o dia do juízo vindouro do Cristo não pode chegar. O Cordeiro, que é Cristo, ele está no controle de todas as coisas. Nem um fio de cabelo da nossa cabeça pode ser tocado sem que Deus permita, sem que Cristo permita. Mas nós precisamos saber, entender que nos é dado o quê? A graça não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele e até dar a nossa vida por Ele. Ok? Então nós temos que entender isso. Quando nós cremos em Cristo, foi nos dado a graça de entender, de compreender, de amar a Cristo, de aceitar a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Mas essa não é a parte mais difícil, né? A parte mais difícil é sofrer por Ele, é dar a vida por Ele, ok? Então Deus mostra para essas pessoas que morreram por causa da palavra de Deus, que são os mártires, que o seu sacrifício não foi um acidente, mas foi algo determinado, foi um apontamento. Então, até na morte do povo de Deus, Deus está no controle. Quando o inimigo pensa, né? Quando Satanás pensa que está ganhando a batalha, que está vencendo a igreja, está matando ali os cristãos fiéis, não, é o contrário, a igreja que o vence. Porque a igreja se dispõe a morrer pela fé. Os cristãos verdadeiros se dispõem a morrer pela fé. E isso é uma vitória diante de Deus. Então, existe um limite para essa crescente injustiça, né? Nós estamos vivendo já essa crescente injustiça. Esse limite esse limite não vai ultrapassar, né? Não vai prosseguir até aonde Deus determinou. Então Deus anuncia o limite. E quando Deus anuncia esse limite, a morte não pode intranspor ele. Esse é o limite do número completo dos mártires. Esse limite, esse número não é citado, mas existe. A Bíblia diz que ele existe. E justamente no momento em que a violência celebra, né, seus maiores triunfos, a violência que nós estamos vendo aí a nossos dias, ela apregoa também seus mais altos índices de sucesso, sua ruína torna-se visível. Perseguições aos cristãos amadurecem o juízo sobre o mundo, apressando o seu fim. Ou seja, quanto mais injustiça tem na terra, quanto mais pessoas morrendo na terra por causa de assaltos, de roubos, de brigas entre famílias e qualquer outro tipo de coisa que está acontecendo, que está matando as pessoas, né? Quando isso acontece, a cada dia que passa, está amadurecendo mais, ou seja, está se aproximando mais o dia do juízo sobre o mundo. É o dia que Cristo vai julgar o mundo. Então, esse é o quinto selo. É o selo que fala sobre o quê? Sobre o clamor dos mártires, o clamor daqueles que já morreram, a alma daqueles que estão no céu, clamando a Cristo. Quando vai chegar o dia do juízo final? Ok? E aí nós vamos ver agora, né, do versículo 12 ao 17, sobre o sexto selo. Nós vimos no quinto selo um clamor no céu. Agora nós vamos ver o clamor sobre a terra nesse sexto selo. Diz assim a palavra: Vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo, e houve um grande terremoto. O sol se tornou negro como pano de saco feito de crina. A lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, poderosos e todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: Caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles.
E quem poderá subsistir? Então, aqui no sexto selo, o juízo chegou. As portas da graça estão fechadas. Ou seja, acabou a época da graça que nós estamos vivendo hoje. É o dia da ira do Cordeiro. O sexto selo introduz o dia do juízo. O medo, o terror, o espanto e a consternação daquele dia se descrevem sob dois simbolismos. O universo sendo sacudido, né? E os homens completamente aterrorizados, tentando se esconder. Porque nessa época, nesse dia do juízo final, os homens vão passar por coisas que eles jamais viram antes, ok? Então eles vão ficar muito aterrorizados. O juízo chegou. O próprio universo está abalado. O sol, a lua, as estrelas, o céu, os montes, as ilhas, tudo aquilo que se considerava algo firme, algo sólido, vai se abalar. As vigas de sustentação do universo estão cambaleando. A antiga criação está se desintegrando. Ou seja, tudo aquilo que Deus criou no início está se desintegrando. O apóstolo Pedro refere-se a esse momento dessa forma: virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Está lá em 2 Pedro 3,10. Então, esse é um quadro simbólico, né, do terror que vai ser esse dia do juízo. O simbolismo inteiro nos ensina uma só lição a saber: que será verdadeiramente terrível a efusão final e completa da ira de Deus sobre o mundo que tem perseguido a igreja. Então, esse momento virá repentinamente. Será como o ladrão de noite. Os homens desmaiarão de tanto terror. E o Senhor Jesus descreve essa cena dessa forma: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Ou seja, vai ter tsunamis. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ok? Então, nesse dia do juízo, terá terremoto, terá tsunami, terá no céu, né, que a gente fala aqui, Sol, a Lua, todo o sistema solar, tudo será abalado, tá? Tudo será abalado. O juízo chegou. Os homens estão em profundo desespero. E aí, lá onde nós lemos nos versículos, até o 17, diz que tem 6 classes de pessoas que são descritas aqui, estarão em profundo desespero, né? Da mesma forma que tinha 6 classes de elementos abalados. Quem são essas 6 classes de pessoas? Reis, os grandes, os comandantes, os ricos, poderosos, escravos e livres. Então João vê nessa imagem, né, do terror universal todos os ímpios sobressaltados em um repentino terror, tentando fugir e se esconder do Deus irado. Os homens estão buscando um lugar para se esconder. Mas para onde o homem pode fugir e se esconder de Deus? Pode o homem fugir para algum lugar, se esconder de Deus? Deus está em toda parte. Para ele, luz e trevas são a mesma coisa. Então, o primeiro instinto do pecador é se esconder de Deus. E tem sido assim, desde quem? Desde Adão. Quando Adão e Eva pecaram, o que a Bíblia nos fala? Eles se esconderam, tentaram se esconder no Éden, da presença de Deus. E assim continua até hoje. Pecadores, eles querem se esconder de Deus. Então, o que estão fugindo? Dos montes que estão se desmanchando? Do universo que está em convulsão? Não. Eles estão se escondendo, se fugindo do quê? Da terrível presença de Deus, do Deus irado.
Arthur Bloomfield diz que os homens saberão de onde procedem as dificuldades que tanto os assustam. Tentarão esconder-se daquele que se assenta no trono e do cordeiro, exclamando: chegou o grande dia da ira deles. Warren Yerbs diz que a ira de Deus é evidência do seu santo amor por tudo que é certo e seu santo repúdio por tudo que é mal. Eles buscam a morte, mas ela não os pode esconder da ira do cordeiro. Adolf Pohl diz que a corrida pela vida torna-se súplica pela morte. William Barclay, citando 8B Sweet, diz que o maior temor do pecador não é a morte, mas a manifestação plena da presença de Deus, da ira de Deus. O aspecto mais terrível do pecado é que converte o homem num fugitivo de Deus. Mas agora, nem caverna, nem a morte podem escondê-los desse encontro com Deus irado. O tempo da graça acabou. Aqueles que não buscaram a graça, não buscaram a salvação em Cristo Jesus, eles encontrarão, sem precedentes, a ira de Deus. Então, a porta agora está fechada. O tempo da graça acabou. Agora é tempo do juízo. Posição, riqueza, poder político não vão poder dar proteção e segurança a essas pessoas. Absolutamente nada pode evitar que os homens enfrentem o tribunal de Cristo. Importa que todos compareçam perante o justo juiz de toda a terra. O dia do juízo se aproxima, mas hoje ainda é o dia aceitável. Hoje ainda vivemos na época da graça. E ainda você pode se voltar para Deus e encontrar o perdão. Você quer vir a Cristo agora mesmo? Você está preparado para encontrar-se com Cristo? Você está disposto a enfrentar perseguição, pobreza, espada, fome e a própria morte por amor de Cristo e a sua palavra? Então esse, queridos, que nós estamos vivendo ainda aqui, é o tempo que nós temos para entregar nossa vida a Cristo, para poder viver de acordo com a palavra de Deus, e ser verdadeiros cristãos e não apostatarmos da fé em Cristo, não negarmos a Cristo, não aceitarmos o governo do anticristo em nossas vidas. Nós temos que estar dispostos a seguir em frente com nossa fé até o fim, mesmo que isso signifique a nossa morte. Porque nós sabemos que se nós morrermos pregando a palavra, falando do Deus vivo, não negarmos a Cristo, nossa alma estará no céu, diante de Deus, perdoados, transformados com vestes brancas, santificados. Amém, queridos? Então hoje nós vimos aqui do terceiro selo até o sexto selo, ok? O cavalo preto, o cavalo amarelo, nós vimos o clamor no céu e o clamor na terra. Vimos tudo o que vai acontecer. Então, se você quiser depois, você vai revendo as aulas, né? A aula passada, aula 28, e essa aula 29, que fala do capítulo 6, que fala sobre os 6 selos. Bom, vamos orar para finalizar nossa aula de hoje? Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo na Tua presença. Muito obrigado pela Tua palavra que nos ensina, Senhor, que nos fortalece, ó Deus. Sabemos que realmente esse dia do juízo chegará. Sabemos que acontecerão coisas terríveis nessa terra, mas sabemos também que o Senhor, ó Pai, nos recolherá para estar junto contigo no céu, Senhor. Um tempo de descanso, até que venha o juízo final, até que venha, Senhor, a ressurreição perfeita e gloriosa dos nossos corpos para vivermos a vida eterna contigo, ó Deus. Até lá, ó Pai, que o Senhor possa nos fortalecer, nos fortificar, perdoar os nossos pecados, nós possamos entender e compreender a Tua palavra, possamos pregar a Tua palavra, Senhor, possamos lançar a semente da Tua palavra nas vidas daqueles que ainda não têm a Ti, Senhor, como Senhor e Salvador da vida deles. Nos ajuda, ó Pai, em todas as coisas, Senhor. Nos fortalece, Senhor, a cada dia das nossas vidas, nos livra de todo mal, Senhor. É o que nós pedimos e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? É isso. Obrigado por ter ficado comigo aqui até agora. E até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Amém?